A paz do Senhor Jesus. Eu leio a palavra do Senhor aqui no livro de Gênesis, capítulo 45, verso 2, fala assim: Aleluia. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó ouviu. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe responderam, pasmado, porque estava passando diante da sua face. Misericórdia, aleluia. Irmãos, glória a Deus, estamos diante de uma palavra maravilhosa. Aleluia, Jesus. José. Aleluia. Eu já vi as pessoas falar, eu estou sofrendo muito, eu estou sendo humilhado, muitas lutas, muitas perseguições. José sabia que ele foi vendido pelos próprios irmãos. Mas antes de ser vendido pelos irmãos, ele teve um sonho, contou para os irmãos, contou para o pai dele. E ele foi repreendido, para ele não aceitou o sonho que ele teve com. Que ele falou que viu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, ele estava no campo e ele estava ali com os molhos dele, e os irmãos, cada um com seus molhos. E o molho dos irmãos se inclinava perante o dele. Aí ali os irmãos sabiam que quer dizer que José ia dominar eles. Mas quando José chegou e falou com o pai dele, com os irmãos, que ele teve um sonho, que 11 estrelas e a lua, né, e o sol se inclinaram perante ele, ele falou, quer dizer que eu e sua mãe, seus irmãos, tudo vai inclinar perante você. O pai não quis aceitar. Quantas vezes, irmão? Pessoas porque se acha grande, um pastor, um irmão, uma pessoa rica, não quer aceitar. Uma pessoa pobre, aleluia, glória a Deus, sentar na mesa junto com ele, não quer aceitar pregar para ele, não quer aceitar passar algo de Deus. Quantas vezes os pastores não querem aceitar um membro, passar uma revelação para ele, que ele acha que ele é pastor, ele acha que não vai acontecer, só pode passar para ele outro pastor, ele mesmo é vaso de Deus. Tem pessoas que é vaso e falam, não aceito ninguém falar nada comigo, porque eu sou vaso. Para Deus usar vaso lá comigo, Deus primeiro tinha que falar comigo. Aí tem pessoas que não querem aceitar, não querem acreditar. Aquele pai ali não quis aceitar que um dia ele ia ser dominado pelo próprio filho. Os irmãos não queriam aceitar que um dia ele ia ser dominado pelo próprio filho. Mas se José teve aquele sonho, glória a Deus, os irmãos ali venderam ele com raiva e com usura. Cada sonho que ele teve, que os irmãos não queriam ser dominados por ele. Que sabia que ele era o mais novo e o pai deles ia estar de idade. E quem podia o pai dele colocar no lugar do pai dele podia ser José, né? Para dominar. Então ele não queria José, o sonhador. E o pai também não quis aceitar o sonho de José, como José teve. Mas nesta noite eu estou aqui para falar com você, com nós. Aleluia, glória a Deus. Se você está sonhando coisas maravilhosas, continua sonhando. Continua profetizando. Continua acreditando. Continua esperando. Não desespere. Não troque a tua coroa por nada deste mundo. Porque José ali ele foi vendido não por ele, pelas mãos dele, mas foi vendido pela mão dos irmãos. E os irmãos mentiram falando que a fera tinha comido José. Aleluia, glória a Deus. Mas sabendo que José tinha sido vendido. Mas para ele, José tinha morrido porque José não ia aguentar, José era novo. José não tinha como voltar para casa. E José que não ia aguentar o trabalho ali, José podia morrer. Mas quando Deus está na promessa, quando Deus te faz uma promessa, quando Deus está no projeto, quando Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode passar 5 anos, 10 anos, 50 anos. Vai acontecer o que Deus prometeu na sua vida. Aleluia, glória. José foi para lá pelo plano de Deus, pela promessa de Deus. Aleluia. Ali mesmo José sofrendo, José ficou na casa de Potifar. Aleluia, Jesus. E tudo que ele tocava ali, as mãos dele, Deus abençoava. Mesmo na casa do Potifar, mesmo ali na casa ali estranha, o povo não servia a Deus, mas pela mão de José as coisas eram abençoadas. Se você acredita que só você serve a Deus, só você na tua casa ora, só você jejuma, mas se você acreditar e você é homem ou mulher de Deus, a tua família está sendo abençoada por Deus, está sendo livrada por Deus por causa de você. Deus multiplica o pão na sua casa. Deus multiplica, aleluia, glória a Deus, a paz, a alegria, porque Deus tem cuidado através de você. E José ali naquela casa, mesmo na luta, na prova, tudo que José tocava a mão era abençoado. Mas quando aquela mulher se levantou contra José, mentiu, e José foi para a prisão, mesmo na prisão, José na prisão ali, José cuidava dos presos. E os presos respeitavam. Glória a Deus. E tudo que ele tocava ali era abençoado. Mesmo na prisão, irmão. Glória a Deus. O que eu acho importante na vida de José, que José, mesmo sendo vendido pelos irmãos, aleluia, glória a Deus, mesmo em terra estranha,
ele não tocou Deus por outras essas coisas. Fosse muitos dos outros que passaram por alguma situação, se fosse ou eu, ou um de nós, mas eu tô aqui mesmo, já fui vendido, meus irmãos já me abandonou, eu vou servir outros deuses. Não, ele guardou o Deus vivo dentro do coração dele. Ele guardou as promessas de Deus, ele guardou o sonho. Os irmãos de José esqueceram do sonho, mas José não esqueceu. Aleluia. Quando José estava ali, que os irmãos dele se inclinaram perante ele, que se prostrou ali de rosto no pó, se inclinando para ele, ele lembrou do sonho. Ele reconheceu e conheceu os irmãos, e ali ele lembrou do sonho que ele teve. Depois de 22 anos. Você está chorando porque sua luta está grande há 3 anos? Há 5 anos? José ficou 22 anos para poder ele ver os irmãos dele e o pai dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O importante nessa mensagem, que os irmãos de José não reconheceram. Porque José estava mudado, José estava diferente. Eles esperavam que José estava morto. Para eles, José já tinha morrido. Para eles, seu pai, ele nunca ia saber onde José estava. E eles ali falando com José, mentindo ainda. Aleluia, glória a Deus. Nós somos 12 irmãos. Mas um foi morto pela quê? Pela a fera. A fera comeu. A fera matou o nosso outro irmão. Mas falando com quem? Com José. E José ali sabendo, ó, tá vendo? Eles falaram que me venderam e falaram que o animal me comeu, que a besta fera me comeu. Aleluia, glória a Deus. E na mente dele, ele vendo tudo, suportando tudo, e olhando tudo, e conversando tudo com eles, e perguntando, nosso pai vive? Os seus pais, seus irmãos, nossos irmãos? E eles ali não observavam, nem prestavam atenção. Porque eles não acreditavam. Eles não acreditavam que José podia estar ali. Para eles não iam acreditar nunca que José podia ser um governador, que José podia estar vivo, pelo menos. Então eles nunca iam acreditar. Mas José ali olhando para a face deles, vendo eles, dando comida, conversando com eles e vendo eles. Mas José dentro dele, o amor já tinha entrado. O Espírito Santo de Deus tinha feito a limpeza dentro do coração de José. José tinha esquecido de todo o sofrimento. José tinha esquecido de toda a necessidade. José tinha esquecido de toda aquela prisão da cadeia. Deus tinha feito, aleluia, glória a Deus, no coração de José, um trabalhar. José falou com eles, glória a Deus. E disse-lhe José aos seus irmãos, peço-vos, chega-vos a mim. Chegaram. Então ele disse, eu sou José, vosso irmão, quem vendeste para o Egito. Aleluia, glória a Deus. Mas ele pediu, aproxima de mim. Glória a Deus. E os irmãos ali com medo e sem acreditar. E agora, abraçar o José. Ver que foi José que eles vendeu. Lembrar que foi José que eles, aleluia, mentiram. E agora eles ser dominados por José. O pai dele ser dominado por José, ser ali sustentado por José. Irmão, aquele que desfaz de você precisa das suas orações. Aquele que levanta contra você precisa de você. Mas só que você tem que ajudar com o coração transformado, limpo, restaurado, capacitado como José estava. A paz do Senhor.